ensino superior, e a gente já... E a gente precisa... Viu, Aline? Desculpa, só Ah, para a imagina! gente precisar passar isso para outros membros da reitoria, eu não te pedi permissão, me perdoa. Não, tudo Eu não bem. quis interromper teu raciocínio. E aí, então, é um desafio muito grande enquanto educadores, porque a gente está pensando que em menos de uma década, nós vamos ter quem está agora com 10, 11, 12 anos ingressando no ensino superior, que ele já não sabe o que vai fazer, que é imediatista. Então, principalmente para os cursos tradicionais, que tem uma duração de 4, 5 anos, é um desafio grande para reter a atenção desse aluno e que acha que que não tem que estudar nada, porque ele vai lá e faz uma certificação ou vai virar TikToker, né? Antigamente era youtuber, agora é TikToker. Influencer. Então é um desafio grande a gente acertar esse caminho, né? Principalmente agora num caminho de inteligência artificial que dá resposta para tudo. Eu tenho conversado bastante sobre isso, e muita gente tem conversado também sobre isso, que a gente ensinou, né, a vida inteira a eles responderem, né? Então, a gente tem um gap na sociedade de saber fazer pergunta, e com a inteligência artificial, agora o mais importante é saber fazer pergunta e discernir ali se aquela resposta está coerente ou não e o que ela pode me ajudar. Enfim, eu acho que a gente tem um desafio aí em conjunto, enquanto educadores, de fato, para que a gente possa permanecer com o desenvolvimento da educação no país. Se Mas pegar, só para fazer um parênteses rapidinho, Aline, se pegar a minha área, por exemplo, eu sou engenheiro, né, da Politécnica e tal, né, e engenharia é um fiasco no Brasil, né? A Rússia, a China forma 300, 400 mil engenheiros por ano, o Brasil forma 40, 50 mil, quer dizer, é um triceiro. Mas deixa eu te passar mais uma informação, se eu estiver enganado, a Sheila e a Fúvia me corrigem também. Veja, por exemplo, vamos falar a questão de pesquisar e tal, né, de fazer um trabalho nesse sentido. Na minha visão, vamos dizer assim, a Unifacef ela não tem a expectativa de sair aí dos 1.600 alunos de graduação para 10 mil. Não é esse o nosso foco, tá? sim. Nosso foco é aumentar um pouco, evidentemente, essa quantidade de alunos, sabendo que esse mercado regional, e outra, aumentar um pouco, mas mantendo uma qualidade de ensino acadêmico, etc., que sustente uma posição como a nossa, porque não adianta eu pensar que o Unifacef vai competir no EAD aí com vocês. Não é essa, não é essa. Pelo menos a minha visão nós não vamos competir com os grandes grupos na modalidade, vamos dizer que vocês hoje aperfeiçoaram já de longa data. Mas, então, o nosso foco é o seguinte: o que ofertar com qualidade num mercado relativamente restrito, quer dizer, manter um portfólio de cursos, uma quantidade de alunos que garantam a sustentação da instituição, né, oferecendo um diferencial de qualidade aqui na região. É isso. Isso é super importante, né? A gente tem pego, de fato, algumas instituições nessa faixa de total de alunos que tem a Unifacef, Unifacet, né? Não, Unifacef, porque é Franca. Não sei porque eu coloquei o T no final, olha, na cabeça. E a gente tem pego, sim, algumas instituições com esse volume de alunos que defende e quer justamente esse formato, né? Que não quer ficar grande, ela quer crescer um pouco mais, obviamente, e com qualidade, para manter também a sua saúde financeira. Então, a questão é essa, não é ficar gigante, é ter a sustentabilidade institucional em todas as frentes sustentáveis, né? E aí é manter a saúde, o quanto eu preciso ter de aluno para ser saudável financeiramente. Este é o ponto. E não perder a qualidade. Então, a gente tem pego muito, e eu acho excelente ter instituições assim, porque, de fato, quem não faz parte de um grande grupo tem que se pautar na qualidade para sobreviver aí nesses quase... daqui a pouco vira quase um monopólio, né? de poucos, mas grandes grupos. E aí, Fúvia, professor João e professora Sheila, falando um pouquinho de mim e do Arthur, né? A gente tem essa consultoria e a gente atua com consultoria desde a década de 90. A gente passou por
muitas instituições aqui em São Paulo, seja atuando em cargos efetivos ou fazendo consultoria. A gente faz desde uma revisão estratégica de instituição de ensino, que é justamente na questão que vocês falaram de posicionamento, de oferta de portfólio, de modalidade, mas a gente também faz reestruturação administrativa e com engenharia de processos, mas também a reestruturação ou uma revisão acadêmica para que a gente consiga, sem perder qualidade, trazer mais sinergias para a sustentabilidade financeira da instituição, e também vendo aí, olhando sempre para o futuro, para ver quais são os desafios que a instituição tem e aquilo, de novo, que ela pode trazer como um diferenciador para aquela instituição naquela região. Eu fiquei com dúvida porque eu não localizei no EMEC um credenciamento para a modalidade EAD. A instituição não é credenciada para o EAD, é só para o presencial. Tá. Porque uma das coisas que a gente sabe, né, e aí, se vocês decidirem seguir aí com a gente, eu vou ter que fazer várias outras perguntas no segundo momento sobre E aí instituição. eu queria até deixar uma pergunta para você, que a gente sabe que tem instituição lixo, que oferece EAD, e para você oferecer EAD, você tem que ter curso nota 4 ou mais. Queria saber como é que é isso também. Porque a gente concorre com isso, né? A gente concorre, por exemplo, com cursos de licenciatura com 4 anos que são obrigatórios, legalmente obrigatórios, e cursos oferecidos em 6 semestres. Então, você tem que levar isso em consideração, né? Agora, eu só queria saber uma coisa, Fúvia. Qual que foi o mote, o objetivo que você pediu para ela? Só para a gente saber como que a gente tem que municiá-la Então, de eu informações. para ela exatamente o que eu falei, que nós estamos fazendo muito levantamento, que a instituição está sem um posicionamento estratégico, até para a gente tomar um monte de decisões, né? Um exemplo. Nossa, o nome Unifacef, né? Nasceu de FACEF, que era Faculdade de Administração, que hoje ninguém sabe o que é. Nossa, vamos pensar num novo nome, numa nova marca, ou vamos pensar em novos cursos. Quer dizer, tem tanta coisa que a gente conversa e nós precisamos... Mas é uma coisa mais estratégica ou é uma coisa mais de marketing? As duas coisas, porque o marketing vai acompanhar o estratégico, né? Então, tem uma série de coisas, por exemplo, quais cursos vão bem, quais cursos vão mal. Nós temos que rumar, até pelo monopólio que a gente está conversando, nós temos que tomar um rumo de uma instituição especialista, ou porque a gente não vai brigar com as grandes, concorda comigo? Então, de acordo? Então, nós vamos ter que tomar um rumo. Que rumo vai ser esse? Então, nós não temos hoje, Sheila, o João até pode me corrigir se eu estiver enganado, mas nas reuniões de reitoria, a gente discutiu que a gente não tinha um caminho claro para percorrer, para a gente, inclusive, definir até continuidade de alguns cursos, lançamento de outros, busca, né, de produto, e o marketing vai acompanhar isso, senão a gente fica fazendo um tiroteio para tudo quanto é canto, e a gente só perde energia, só perde dinheiro, né? Não tem resultado. Mas está bem amplo, esse seu pedido é bem amplo, né, Fúvia, não tem objetivo claro, aí nós estamos no escuro, não estamos, João? Você não sente assim? Eu sinto que eu estou no escuro. Não, na verdade é o seguinte, né, Aline, a gente tem um processo de planejamento estratégico, tem as ações que nós priorizamos para esse ano, uma delas está aos cuidados aí da professora Sheila, que é, enfim, estudar as modalidades de curso, por exemplo, vai desde disciplinas sequenciais, ir para uma modalidade de disciplinas sequenciais que possa ser vendida separadamente, o que não tem hoje, até o ensino híbrido, até, enfim, vamos dizer, esse grupo está com essa ação para ser desenvolvida esse ano. Tem um grupo criado para trabalhar com pesquisas, né? Mas, assim, é uma coisa que nós estamos construindo solitariamente aqui. Talvez acho eu, né, que a procura da Fúvia, viu, Sheila, no sentido de, assim, como é que a gente pode agregar e ter mais consistência para tomar as decisões, né, no futuro, né?
Se vocês me permitirem, eu gostaria só de fazer um resumo de qual que é o objetivo com a consultoria, para ver se do lado de cá também está entendido, tá? Então, o que eu entendi é que vocês precisam de uma análise mercadológica e de direcionamentos ou proposições para o posicionamento da Unifacef. Então, é isso, a partir de uma análise mercadológica, regional, mas também nacional, porque quando a gente vai falar da análise mercadológica e vai falar de proposições para vocês, né, para vocês avaliarem se faz sentido ou não, porque a gente pode propor alguma coisa que vocês falam, não, isso não faz sentido para a gente ou a gente não quer agora. E aí a gente traçar, a partir disso, dessas proposições, um planejamento estratégico pautado nisso, apoiá-los nessa situação. E aí é óbvio que isso vai envolver, sim, portfólio, vai envolver posicionamento da instituição, vai envolver modalidades acadêmicas, por exemplo, uma das coisas que independente de qualquer estudo que vai aparecer para vocês, precisa fazer um credenciamento EAD. Porque, como centro universitário, tem toda a questão da autonomia de abrir os cursos, exceto aqueles 6, né, que não podem sem autorização, ou que de fato não podem, como medicina, que não pode ter EAD, e ver dentro desse rol de possibilidades qual caminho a instituição vai decidir tomar. A gente trabalha bastante com a metodologia ágil, onde tem a participação, obviamente, tem os primeiros passos, a gente precisa bastante de vocês para entender ainda algumas questões da instituição. Um outro passo que a gente trabalha muito internamente para cá, para fazer os levantamentos e voltar com vocês. Mas como a gente trabalha com a metodologia ágil, a gente consegue ter uma construção coletiva disso e dar o direcionamento. A gente também trabalha bastante com sessões de ideação, quando a instituição entende que faz sentido para ela, para que tenha essa participação e que a partir daí a gente tira, além das propostas que a gente coloca para vocês, já com base no primeiro estudo, ideias que nascem internamente e a gente subsidiando isso e dando direcionamento, até para que a gente possa, nessas proposições, ver qual que é o retorno, ou quanto tempo se tem o retorno daquilo, ou se há necessidade de um investimento ou não, e que a gente possa trabalhar essa priorização com base nas necessidades ou disponibilidade da instituição naquele momento, em todas as questões. Então, fazendo essa análise mercadológica e de posicionamento, e por que eu dou esse nome? Porque eu acho que ele fica bem abrangente, ele contempla tudo, porque eu falo de modalidade EAD, que eu estou falando, modalidade de ensino, que eu estou falando presencial ou EAD, e aí as variações que tem dentro dessas modalidades, e a gente também pode falar no avanço, né, da consultoria, e se for necessidade de vocês, dos modelos acadêmicos, tanto do que tem, e como o presencial conversa com o EAD. Porque o que a gente tem que pensar é que uma instituição de ensino, e isso eu defendo muito, tá? A partir do momento que ela se credencia EAD e ela oferta um curso na modalidade presencial, e esse mesmo curso na modalidade EAD, ele tem que ser o mesmo curso, o que vai variar é o meio do caminho aí de como chega até o aluno. Então, eu defendo bastante isso, eu preciso ter uma matriz curricular igual, idêntica, que o meu aluno que conclui o presencial, ele vai ter o mesmo conhecimento e vai ter adquirido as mesmas habilidades se for para o EAD, né? E aí, qual o grau de presencialidade? Enfim, a gente precisa, de fato, então, aí trabalhar modelo acadêmico. E eu acho que nesse seu pensamento que você tem que considerar aí, que eu acho que, não sei se você sabe, mas nós somos todos concursados. E nós temos um plano de carreira e nós temos aí um valor de hora-aula que é bem alto. Entendi. Certo? Então, eu não posso pegar o meu professor da modalidade presencial e colocar no EAD, né? Então, como que você dá uma solução para isso? Normalmente, o professor do EAD, ele tem... Porque o EAD, ele trabalha com professor e tutor, né? Então, as atividades do professor EAD, ela é diferente das atividades do professor no presencial. Então, a interação com o aluno, ela acontece muito... Pela questão legal, eu não posso fazer isso, tá?
Então, ele foi contratado, ele foi concursado como professor. Então, eu penso que se a gente combinar e tudo mais, você tem que pensar, por exemplo, numa mudança do plano de carreira para construir esse tutor, né? Para passar na prefeitura um projeto de lei para construir essa figura do tutor, que possivelmente não vai poder ser o mesmo professor, vai ter que ser outro concurso, ele vai ter que ter um outro cargo, porque eu não posso legalmente fazer 2 tipos de pagamento, né? Assim, para o mesmo concurso, para o mesmo profissional. Então, essa é uma discussão que a gente já tem há tempos, né? Que se a gente quiser passar para essa modalidade EAD, ou seja, qualquer uma das suas vertentes ou dos seus segmentos, tem que mudar plano de carreira. O tutor, ele é outro cargo, é outra pessoa. Eu não posso, Então, em nenhuma instituição, ter o é. professor, só se eu criar uma modalidade que a legislação permite, que é professor tutor, que é um cargo só, que eu não recomendo, tá? Inclusive por questões trabalhistas, até porque sai mais caro. Mas a gente tem o professor, ele é uma figura com algumas atividades no EAD, que não são as de sala de aula, que o professor tem no presencial, mas a gente tem que ter a figura do professor no EAD, e o tutor é uma outra figura. Mas aí a gente apoia vocês em todas essas questões para achar caminhos também aí dentro, porque sim, eu entendo que a instituição, por ser municipal e ter concurso, ela tem uma outra configuração e tem aí situações bem específicas que precisam Mas ser a vistas. gente, só para você entender, viu, Aline, a gente é concursado, mas é CLTista, tá? Não é Sim, funcionário público, tá bom? Só para você entendendo melhor a instituição aqui. sim. E aí a gente apoia vocês para, se forem informações bem relevantes, mas aí a gente apoia vocês nessa construção, porque de fato vai ter que ter um novo cargo, que é o tutor. Mas eu acho que isso vai Gente, eu se vou ter que sair desenrolando. um minutinho aqui, o reitor está me chamando, vou ter que sair, peraí. E aí a gente vai desenrolando todas essas questões no processo, né? Porque a gente tem, na hora que definir se vai abrir o EAD ou não, aí a gente desenha isso em conjunto para fazer sentido para a instituição e para achar aí as questões legais para não ficar irregular. Então, a gente pode apoiar vocês em toda essa questão do planejamento estratégico, né? Acho que Da é isso. instituição. Eu acho que é isso, Aline. Eu vejo assim, ó, eu acho que a gente credenciar a instituição no EAD, eu acho que tem que fazer, é um caminho que tem que perseguir. Como que nós vamos construir, vamos dizer, o nosso portfólio de cursos, vai depender dessas discussões que nós vamos ter no processo de planejamento, né? Mas eu acho que, assim, faz parte do caminhar ter que fazer o credenciamento. O que eu vejo, às vezes, porque a gente fica muito no achismo, né? Eu e a Fúvia sempre conversamos disso, eu vejo assim, tem uma grande instituição, um grande grupo, que é o nosso maior concorrente aqui em Franca, que é a Cruzeiro do Sul, que tem a Unifran, que ela adquiriu há Sim. alguns anos, né? O grupo adquiriu há alguns anos. E eles estão com muita dificuldade, por exemplo, nos cursos presenciais também. Eles têm muita coisa que diz que é presencial, mas mistura com aulas remotas e tal, não sei o quê, mas enfim, não é nenhuma crítica a eles, cada um segue o seu caminho, tá certo? O que eu quero dizer é o seguinte, a tendência, pelo menos é o que parece, mas é só com uma pesquisa mais aprofundada que nós vamos descobrir, é que há uma tendência de ficarem, o nosso maior concorrente na cidade, ficar com um número muito restrito de cursos presenciais. Muito Tem mesmo. uma tendência, assim, dos grandes grupos. É muito pequeno. E aí, vamos dizer, esse espaço nosso com cursos presenciais, ele pode, chamar assim, continuar sendo assegurado aqui nessa micro-região nossa. Né? Sim, com certeza. Não quer Desculpa eu dizer que a cortar, gente não... professor. Pois não. Quando eu falo do EAD, né, porque é só mais um caminho de expansão. Claro, E o que claro. acontece? A gente, até porque é um processo que demora, porque a gente depende de MEC, a gente sabe Não, disso. perfeito. Então, enquanto está se construindo essa expansão para o EAD, a gente está vendo paralelamente aqui, simultaneamente, a questão do presencial, para fortalecer o ensino presencial, porque esse é o diferencial das instituições que andam em carreira solo, né, que não fazem parte de grupo, que é o presencial, exato. Exato. Mas não Isso pode mesmo. não ter o EAD, porque senão Não, fica perfeito. muito restrito.
Ah, perfeito. Esse caminho, essa construção desse caminho que nós estamos conversando com você mesmo, porque Perfeito. eu acho assim, consolidar a instituição, tudo eu não acho, né? Eu detesto esses achos, mas inclusive os meus, mas enfim, eu acho que assim, ele tem chance de consolidar a nossa posição com os cursos presenciais, mas temos que avançar, temos que ter outras possibilidades para, sem pensar numa concorrência. Assim, ó. Não adianta uma instituição como a nossa colocar lá como visão de futuro no planejamento estratégico, em 2030 nós queremos ultrapassar o Grupo Cruzeiro do Sul aqui na região. Não é isso o mote. O mote Uhum. nosso, né, é consolidar a nossa posição como cursos de qualidade, etc., e abrir as frestas, as possibilidades para as modernizações aí que isso ajude a sustentar a instituição. É isso, meu Perfeito. ponto de vista. Tá bom? Até Sheila, eu sei que vocês estavam com o horário um pouquinho apertado, né? Tinha conversado comigo. Bom, a conversa para mim ela foi bem clarificadora, a gente conseguir pegar bastante coisa para poder construir uma proposta para vocês. Me coloco agora aqui à disposição para se vocês quiserem trazer mais algum ponto, e aí perguntar para ti se eu posso seguir para providenciar a proposta para te mandar, Fúvia. João, eu acho que sim, Sim. acho que ficou bem clara a nossa intenção de que a gente tem potencial, tem a oportunidade digamos, do nosso principal concorrente, né? Perder aluno presencial e a gente conseguir captar isso, mas a gente precisa sobreviver, né? E a gente precisa definir urgentemente o nosso rumo para que as outras estratégias, atividades que a gente faz um monte, para que elas façam sentido. Porque hoje é feito um monte de coisa, mas é coisa para lá, coisa para cá, e não necessariamente são ações que nos fortalecem no momento, no rumo que tem que ser fortalecido. São coisas importantes, mas até que ponto, né, elas são esparçadas? Então, eu creio que o caminho é esse, né? A nossa Isso preocupação mesmo. aqui é ter respostas, né, muito relacionadas à Franca e à nossa região. Porque o único curso mesmo que traz pessoas de longe é o curso de medicina. Tem Os quantos demais, alunos na medicina, Fúvia? quantos 70. São 70 vagas anuais? são Isso. 70 vagas? Com possibilidade de expansão, mas hoje são 70. Até isso é uma dúvida, por exemplo. Como é que o mercado da medicina vai reagir com essa quantidade de faculdades de medicina? Então, vai aumentar, não vai aumentar? É vantajoso, não é? Quando é que isso vai saturar? Então, E várias pessoas entrando com pedido judicial, né, para medicina, várias instituições, então, é uma situação bem 200, no último delicada. número que eu li são 200 processos que estão... É isso mesmo. A gente tem acompanhado esses processos e é nesse total. Enfim, tem boas discussões aí sobre a medicina. Mas acho que, assim, agora a questão de se você já tem condição de preparar uma proposta e nos encaminhar, eu Sim, acho que é por aí. Aí a eu vou gente pautar muito analisa. na questão do planejamento estratégico, tá? Para a gente fechar o projeto, porque daí ele envolve tudo. Ok. E eu acho que tem tudo a ver, porque, de fato, é uma questão estratégica que vocês... que a gente quer facilitar para vocês, ser facilitadores. É isso aí. Perfeito, Aline. Então, tá bom. Espero que dê certo, que a gente possa visitá-los aí em Franca, conhecer pessoalmente a instituição. E, Fúvia, estou à disposição. Se o professor João, a professora Sheila também precisarem falar comigo, pode passar meu contato. Como é que funciona, Aline, por exemplo? Vocês vão passar a proposta, a gente vai analisar. Como é que é o tempo de execução desse trabalho de vocês? Depende muito do que a gente vai começar a conversar contigo, né? Tá. Então, a gente tem consultorias que a gente fica um longo período porque a pessoa contrata a gente para dar um suporte em tudo que for preciso na instituição, né? Uhum. Como consultores, de fato, e aí a gente tem instituição que a gente está há anos lá fazendo. Tem outras que são bem pontuais, a gente fecha, ó, eu quero um trabalho, esse trabalho vai levar 3 meses ou 6 meses, um planejamento estratégico desse porte não acontece em menos de 3 meses, a gente sabe disso, o professor João aí, que tem bastante experiência nisso, sabe, e a gente, então depende muito do que vai fechar. Muitas vezes a gente fecha para um serviço,
de curto período, e aí depois acaba virando um acompanhamento mais próximo e por mais tempo. Eu vou te fazer a proposta para fazer normalmente a gente manda uma proposta inicial, e a partir dela a gente vai ajustando aí de acordo com a necessidade de vocês, e falar, não, Aline, isso aqui eu não quero, não precisa incluir isso, ou a gente pode conversar, e se a gente fizer um fechado, vocês acompanham a gente em todas as questões por um período. Então, eu vou conversar com o professor Arthur, a gente fecha a proposta em cima disso que a gente viu aqui, qual que seria o ideal para a instituição, e aí a gente volta a conversar e vai ajustando. Tá legal, ótimo. Perfeito. É isso. É isso. Perfeito. Tá ótimo. Tá bom, foi um prazer falar com vocês. Fúvia, ainda Prazer foi esta nosso. semana eu te mando a Tá proposta, tá? Perfeito. E a gente vai se falando. Boa semana para Legal, vocês. Aline. Muito Para obrigada. você também. Viu? Obrigado. Imagina. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigada, João. Tchau, tchau. Tchau.